essa é a quarta aula prática do curso de Métodos Computacionais em Engenharia Mecânica. E nessa aula nós vamos ver mais alguns comandos do Fortran e por fim aplicá-los a um problema de engenharia. Vamos começar com um problema bem simples. Vamos começar escrevendo um problema que pega os coeficientes a, b e c de uma parábola e calcula a sua raiz de acordo com a fórmula de Bhaskara. Ou seja, nós queremos entrar com os valores de a, b e c e nós queremos sair com as raízes reais. Por que essa conta não é tão óbvia do ponto de vista de programação? Porque, por exemplo, se o usuário fornecer um valor de a igual a zero, nós sabemos que nesse caso a fórmula de Bhaskara não pode ser usada, porque nós teríamos uma divisão por zero. E por fim, nós temos que verificar também se o termo b ao quadrado menos 4ac é maior do que zero para poder garantir que existam raízes reais. Ou seja, não é só aplicar a fórmula, nós precisamos fazer alguns testes. Se nós assumirmos que o usuário vai ter bom senso e não vai cometer nenhum desses erros, nós escreveríamos o problema dessa forma trivial aqui, certo? Nós simplesmente colocaremos aqui a declaração das variáveis, certo? A, B, C e um D aqui para calcular o delta, b ao quadrado menos 4ac, e x1 e x2, que são os valores das raízes reais, certo? E eu botaria aqui um read, ler da tela, ou seja, o usuário vai colocar os valores de a, b e c da tela, e aí eu calculo o delta, b ao quadrado, b asterisco asterisco 2.d0 menos 4.d0 vezes a vezes c, certo? E aí eu tiro a raiz, elevado a meio, 0,5d0 ou 5.d-1, é a mesma coisa. E aí basta eu calcular as raízes, certo? Menos b mais delta dividido por 2a e menos b menos delta dividido por 2a e escrever os valores e aí acabou o problema, certo? Só que se eu rodar esse problema e testar, por exemplo, com esses valores, a igual a 1, b igual a 2 e c igual a 3, o que vai acontecer? O compilador vai me entregar isso aqui, ó. As minhas raízes são iguais a none. None significa not a number. Ele obteve um valor que não é representável no formato de variável escolhido, que é a variável de ponto flutuante real, certo? Ou seja, ele encontrou uma raiz complexa. Nós podemos ver aqui, se nós colocarmos esses valores aqui no b ao quadrado menos 4ac, a raiz dessa grandeza vai dar 2 vezes raiz de 2 vezes i. Então vamos supor que nós queiramos fazer um programa que seja a prova de usuário, ou seja, se o b ao quadrado menos 4ac é menor que zero, vamos pedir para o programa retornar uma mensagem de erro e encerrar, não fazer nenhum cálculo e não entregar nenhuma raiz, que nesse caso seria not a number. Para isso a gente usa o comando if. Qual é a sintaxe do comando if? Na linguagem Fortran ele aparece com esta forma aqui. Nós botamos if, em seguida colocamos entre parênteses um teste lógico, que nós vamos ver como nós fazemos ele. E depois escrevemos then. Se esse teste lógico passar, ou seja, der true, ele vai executar um bloco de comandos que está aqui dentro do if, e depois desse end if ele vai seguir com o resto do programa. E para fazer esses testes lógicos, nós vamos usar os avaliadores. E no Fortran nós temos esses 6 avaliadores aqui. Nós podemos perguntar se uma grandeza é menor que a outra, usando esse .lt. Podemos dizer se é maior que, igual, diferente, menor ou igual, ou maior ou igual. Então se eu quiser testar para garantir que aquele delta seja maior do que zero, eu vou botar if d.gt.0.d0 then, e aí eu escrevo isso aqui, certo? Eu vou calcular as raízes e aí eu encerro o programa. Então está aqui o meu programa atualizado. Aqui eu calculo o delta e baseado no resultado do meu if, eu calculo as raízes, certo? Posso calcular aqui uma variável rd, raiz de d, elevando a 0.5d0 e calcular as raízes e escrever elas. E aí eu posso botar depois do if, ainda dentro do bloco de comandos, um else, que significa o seguinte: se não passar nesse teste, escreva isso aqui na tela, não existem raízes reais. E aí nós temos um programa à prova de usuários que possam botar valores que não gerem raízes reais. Aqui está o comentário de como a gente adiciona o else no caso de falha do teste lógico. Por fim, nós podemos fazer um último aprimoramento, que é o seguinte: nós podemos botar um if dentro de um outro if. Primeiro nós testamos se o a é diferente de zero, e se falhar nós viemos para cá, certo, dizendo o valor de a é inválido.
Agora, se passou no teste, ele testa de novo para o delta. E agora nós temos um programa para calcular as raízes por Bhaskara que é totalmente a prova de usuário, porque se o usuário botar um A igual a zero, vai dar mensagem de erro, e se ele botar um valor que deu um delta negativo, também vai dar uma mensagem de erro. Então a estrutura geral dos nossos ifs é dessa forma. Nós podemos botar um teste lógico e depois nós podemos fazer else e if e já botar um segundo teste lógico. Ou else e if teste lógico. Então nós podemos fazer uma sequência de testes lógicos se nós quisermos. E por fim nós temos um último else, que é o else que vai ser ativado se todos esses testes lógicos falharem, ou seja, todos os outros casos restantes. E por fim nós botamos um end if. Existe uma alternativa que não é tão usada, que é o select case. Nós podemos dar aqui uma variável e botar case para uma lista de valores, case para uma outra lista de valores, case para uma outra lista de valores. Então, por exemplo, eu posso botar select case, aqui dentro eu posso escrever A. E eu posso botar case 0, escrever mensagem na tela dizendo que o valor de A é 0 e não dá para calcular as raízes. E por aí vai. Mas é muito mais comum você encontrar o uso do if. Então, qual é a utilidade do if no que diz respeito aos métodos que nós estamos vendo nesse curso? O if, por exemplo, ele pode ser usado para você testar se você atingiu a convergência. O seu teste lógico vai ser o seu critério de parada. Você pode testar, por exemplo, se o módulo da diferença entre duas iterações do método está dando menor do que a tolerância que você exigiu. Nós vamos aplicar isso mais para frente num exemplo de engenharia. Mas antes de entrar nele, nós precisamos ver uma segunda classe de funções no Fortran, que são os laços de repetição. Por exemplo, vamos supor que nós queiramos calcular o valor de π, usando essa fórmula de Leibniz aqui, que diz que π sobre 4 pode ser calculado como esse somatório infinito aqui de menos 1 elevado a n dividido por 2n mais 1. Ou seja, eu posso aproximar o valor de π sobre 4 calculando 1 menos 1 sobre 3, mais 1 sobre 5, menos 1 sobre 7, etc. Então nós estamos trabalhando aqui com a soma de muitos termos. Então não adianta eu calcular esses valores automaticamente, por exemplo, chamar de x1, x2, x3, x4 e somar esses valores no meu código, certo? Dizer π é igual a 4 vezes x1 mais x2 mais x3 mais x4. Não faria sentido fazer isso. Faria mais sentido eu dar uma forma genérica para poder repetir essa operação várias vezes, dando apenas a expressão do termo geral, certo? Geralmente, quando nós aprendemos programação, nós vimos que o comando para fazer isso é o comando for. Mas no Fortran, o for na verdade se chama do. Ok? Então, se nós quiséssemos fazer essa conta no Fortran, nós escreveríamos um programa parecido com esse aqui. Onde o que interessa para a gente é esse bloco aqui. Ok? Vamos olhar esse trecho aqui separadamente. Nós temos, primeiro de tudo, o valor de π igual a 4, ok? Por que eu estou dizendo π igual a 4? Porque aquela somatória, ela me dá o valor de π sobre 4. Então, eu já joguei o 4 para o outro lado e já estou multiplicando a expressão toda, certo? Então, na verdade, aqui eu tenho o primeiro termo vezes 4. E aí, dentro do meu do, eu vou calcular os outros termos da série, somando, e todos eles vezes 4, certo? Então, é o primeiro termo da série. Então aqui tem o comando do de fato, ok? E o comando do, ele tem uma contrapartida chamada endDo, e todos os comandos que vão ser repetidos vão ficar entre o do e o endDo, ok? E assim como qualquer comando do tipo for, ele utiliza um contador. Aqui no caso eu declarei um inteiro chamado n, e eu estou dizendo o seguinte, do n igual a 1 até n máximo. E aqui é um outro inteiro que eu declarei. Depois de passar dessa linha, ele vai executar aqui quantas vezes forem necessárias esses comandos. Se n máximo tiver o valor de 10, por exemplo, ele vai executar os comandos aqui embaixo 10 vezes em seguida. Agora, depois que ele entra nesse loop, nem os valores de n, nem os valores de n máximo vão poder ser modificados. Ok? Você também tem uma possibilidade opcional aqui, que é o seguinte, em vez de botar do n igual a 1, n máximo, você pode depois botar vírgula 2, ou seja, você está dizendo para ele dar passos de 2 em 2. Se você botar como está aqui, n1, n máximo, e n máximo for, por exemplo, 5, ele vai fazer 1, 2, 3, 4, 5. Agora, se você fizer n igual a 1, n máximo, vírgula 2, ele vai fazer 1, 3, 5. Ok?
E aqui nós temos os comandos que nós já vimos na aula passada, onde nós estamos fazendo as operações algébricas. Então nós estamos elevando menos 1 a n e dividindo por 2n mais 1. A única novidade aqui é esse double, porque eu estou convertendo esse número inteiro n para ponto flutuante. O objetivo de usar essa função aqui é não misturar números inteiros e números escritos em ponto flutuante. E aí eu vou escrevendo na tela o número do termo, certo? Ou seja, a quantidade de termos que eu usei na série e a minha aproximação para o valor de π. Por fim, eu vou calcular aqui um π de referência que eu vou tirar da função arco-cosseno para poder comparar os resultados. Ok? E por que tem esse d arco-cosseno? Lembra do que a gente viu nas aulas passadas. Eu sempre boto d antes de uma função numérica do Fortran para poder sinalizar que eu estou trabalhando com dupla precisão. Ok? Então ela só serve com variáveis do tipo real 8. Aqui nós temos os nossos resultados. Se eu usar 5 termos, por exemplo, eu tenho uma aproximação de 2,97 para π, que é uma péssima aproximação, mas à medida que eu vou aumentando a quantidade de termos, eu vou me aproximando do resultado. Com 10 termos eu já estou com 3,23. Se eu botar 30 termos, eu estou com 3,17. Até que quando eu botar, por exemplo, 1000 termos, 10.000 termos, eu vou me aproximando de 3,14, 15, etc. Agora, existe um outro laço de repetição que ele surge para resolver o seguinte problema. Vamos supor que eu quero usar essa fórmula para calcular o valor de π, mas eu não quero ter que ficar escolhendo o número de termos na série. Vamos supor que eu queira fazer o caminho contrário. Eu queira dar a precisão que eu quero do resultado e ele calcula quantos termos forem necessários. Ou seja, eu não quero ter que escolher n, eu quero que o computador faça esse trabalho para mim. Para isso, nós vamos usar um outro laço de repetição que o Fortran possui, que é o while. Ou seja, no do, nós dizemos quantas vezes nós queremos que um conjunto de operações seja feito. Enquanto que no while, nós vamos pedir para o computador fazer o bloco de operações tantas vezes quanto necessárias para que esse teste lógico aqui passe a dar falso, certo? Então eu tenho um dπ aqui que eu botei com valor de 1 só para inicializar, e aí ele vai calculando aqui cada um dos termos individuais, certo? E aqui ele atualiza π é igual a π mais dπ, certo? Então, enquanto esse termo aqui for maior do que uma tolerância, ele vai continuar calculando e somando, calculando e somando. E aí eu posso dizer para ele que essa tolerância aqui vai ser de 10 a menos 6. Ou seja, adicione quantos termos forem necessários até que um novo termo na minha série seja menor do que 10 a menos 6. Ou seja, eu tenho um π com uma precisão de pelo menos aí 6 casas decimais. E a sintaxe do do while é muito parecido com a do, ok? Então nós não vamos escrever só while, tem que escrever do while e ele é encerrado também com o end do. E esses testes lógicos aqui são os mesmos testes lógicos que nós fazemos no if. Então aqui nós temos o programa atualizado. Vamos olhar a parte que interessa do programa aqui em detalhe. Nós temos o comando while e ele está passando para o computador as seguintes instruções. Realizar o código abaixo até o teste lógico falhar. E qual é o teste lógico? O valor absoluto de dpi. E eu estou tirando o valor absoluto porque pode dar um valor negativo, certo? E aí eu vou testando a grandeza desse valor com uma certa tolerância. Okay? Então, como o comando while não usa o contador n, eu vou atualizar ele aqui com n igual a n mais 1 só para saber quantos termos eu tenho lá no final. Olha a diferença. Aqui na esquerda eu tenho o caso usando o do, que é o caso que nós vimos alguns slides atrás, com a alimentação pelo número de termos na série. Agora no do while ele simplesmente calcula para a precisão que eu quero e me diz quantos termos ele precisou. Aqui ele precisou de aproximadamente 2 milhões de termos para poder incluir termos ali até o próximo termo ser menor que 10 a menos 6. E repara que eu estou com uma precisão muito boa. Eu estou com 3.14159, quando a referência é 3.14159. Então até essa casa decimal eu consegui acertar o resultado direitinho. Por fim, uma última opção que nós temos é o seguinte. Nós podemos colocar os laços de repetição, sejam eles do ou while, em ciclos, ok? Então eu posso botar um dentro do outro e dentro do outro. Mas existe o seguinte, eu tenho alguns comandos que eu posso dar dentro desses loops, que são os comandos exit e cycle. Por quê? Eu posso dentro de um loop, por exemplo, fazer um teste
e a conclusão desse teste é o seguinte: para tudo e vai para a próxima iteração porque não interessa mais nada. E se eu quiser chegar numa certa iteração e mandar ele sair, por exemplo, eu fiz um teste e eu vi que eu atingi uma condição que eu quero, eu posso dar um exit, ok? E eu também posso direcionar esses comandos para outros loops. Então, se eu tiver 3 loops aqui e eu quiser dizer que aqui dentro eu tenho um teste lógico, e se esse teste lógico me dá um certo resultado, eu quero sair desse primeiro loop, eu dou um nome para ele. Eu faço ele assim, ó. Se eu tiver 3 loops, um dentro do outro, e aqui dentro desse loop aqui eu botar um exit, o que vai acontecer? Ele vai quebrar esse primeiro loop. Mas vamos supor que eu não queira quebrar esse loop, eu quero quebrar o loop externo. Então o que eu posso fazer? Eu posso chamar ele dessa forma aqui. Posso dar um nome, por exemplo, eloop, 2 pontos, e depois eu boto do, e aí ele está batizado com esse nome aqui. E aí se eu botar exit eloop, ele vai sair desse loop aqui. Então isso aqui foi uma passagem sobre como nós fazermos a aplicação dos comandos if, do e while. E agora nós vamos colocar isso aqui em prática fazendo um exemplo de engenharia. O exemplo de engenharia que nós vamos ver é o exemplo da carta de Moody. A carta de Moody é um diagrama que nós usamos para calcular um elemento chamado fator de atrito de Darcy, que é um dos parâmetros que nós precisamos para poder fazer o cálculo de perda de pressão em tubulações. Okay? Essa tabela aqui, se nós abrirmos ela, nós vemos que para calcular o fator de fricção ou o fator de atrito, nós precisamos de 2 grandezas. O número de Reynolds, que é um parâmetro associado ao comportamento de um escoamento, e também a rugosidade relativa de um duto. Com esses 2 parâmetros, o fator de atrito já está amarrado. E aí eu posso escolher as curvas aqui de acordo com a rugosidade relativa, posso escolher aqui o valor no eixo X de acordo com o número de Reynolds, e aí eu calculo o meu fator de atrito. Só que vamos supor que eu não queira recorrer a essa tabela, porque se eu for olhar nela aqui, eu posso cometer alguns pequenos erros quando eu olho esses números. Para resolver esse problema, foi desenvolvida uma correlação chamada correlação de Colebrook, que é dada por esta fórmula aqui. Então, eu tenho essa fórmula, onde eu entrego a rugosidade relativa ε sobre d e o número de Reynolds, e eu tenho uma equação com uma igualdade envolvendo o meu fator de atrito f de d. Agora, qual é o problema dessa equação? O problema dessa equação é que ela é transcendental. Eu não consigo isolar esse f de d, porque ele aparece aqui no lado esquerdo, ele aparece aqui no lado direito dentro de um logaritmo na base 10. Então, vamos fazer um programa que utiliza o método da secante para poder calcular esse fator de atrito. Então, estamos aqui na nossa máquina virtual e vamos começar salvando o nosso programa. Vamos chamar ele de Colebrook. Tudo bem? Então vamos começar. Primeira coisa que nós fazemos é escrever program e end program. E a segunda coisa que nós fazemos é colocar implicit none. Ok? Em segundo lugar, vamos declarar as nossas variáveis necessárias para o método da secante. Nós precisamos de um x, certo? Que vai ser a nossa estimativa atual da raiz da função, mas nós também vamos precisar de calcular x. Vamos dar aqui um x old, que será o x da iteração anterior, e um x new, que é o x da próxima iteração. Ok? Também vamos declarar aqui os valores da função f nesse respectivo caso, que é f old e f new. Tudo bem? Nós também vamos precisar declarar aqui uma variável tol, para nós utilizarmos como critério de parada no nosso método, e uma variável conv que nós vamos usar para testar a nossa convergência. Vamos começar com isso aqui e ver se nós vamos precisar de mais alguma coisa lá na frente. Okay? Então, como nós vamos fazer o método da secante? Vamos usar o do while para fazer o método da secante. Vamos escrever do while, vamos colocar aqui o nosso teste lógico em aberto por enquanto, e end do. Eu vou querer que eu faça esse teste até o meu conv ser menor do que
a tolerância. Então, eu vou querer que o teste lógico de conv maior que tolerância falhe em algum momento. E aqui eu vou botar uma tolerância, vamos botar, por exemplo, 10 a menos 6. E um conv igual a 1 só para inicializar, ou seja, quando ele com conv igual a 1 e tolerância igual a 10 a menos 6, ele vai entrar nesse teste lógico aqui e vai fazer minhas operações. Ok? E qual é a expressão do método da secante? Nós sabemos que a expressão do método da secante é xnil é igual a x menos f vezes x menos xold dividido por f menos fold, certo? Se nós olharmos nas nossas notas de aulas, nós vamos ver que essa é a expressão do método. O que está faltando aqui? Está faltando dar os valores de x e os valores de f. E também fazer o teste, certo? Aqui eu teria que botar, por exemplo, que conv vai ser igual a o valor absoluto, então DABS de xnil menos x. Ok? O que mais está faltando? Está faltando nós calcularmos os valores da função. Ok? Então vamos fazer o seguinte. Vamos botar aqui um comentário usando exclamação, dizendo convergência. E aqui vamos botar um outro dizendo estimativa inicial. Vamos dar uma estimativa inicial para o valor da função. E também nós vamos precisar definir o que? As variáveis independentes da equação, certo? Então vamos ter que definir aqui uma rugosidade relativa, eu vou chamar de ED, e um número de Reynolds. Vamos trabalhar aqui com ED igual a 0. Vamos botar aqui um número de Reynolds de 10 a quinta. Ok? Por fim, vamos dar a estimativa inicial. Vamos dar um x de 0,01 e um xold de 0,009 d0. E aí o que eu preciso fazer? Eu preciso calcular o valor da função, certo? Preciso calcular quem é f e quem é fold. Ok? Lembrando da expressão lá para a equação de Colebrook, nós temos que o lado esquerdo é igual ao lado direito. Mas lembre da nossa aula inicial sobre solução de equações não lineares, que para transformar num problema resolvível pelo método da secante, de Newton, desses outros métodos, nós precisamos transformar numa expressão que tem uma equação igual a zero. Então basta pegar o lado esquerdo menos o lado direito igual a zero, certo? O nosso lado esquerdo era 1 sobre raiz de f, certo? Então 1.d0 dividido por raiz dsqrt de x, ok? E o lado direito, que era menos 2 log na base 10, vai virar então mais 2 vezes d log na base 10, então d log 10, e aqui nós vamos botar o conteúdo do logaritmo, certo? Então nós temos ED sobre 3.7 d0 mais 2.51 d0 dividido por, parênteses, Reynolds, vezes raiz de x. Ok? E para calcular o fold, eu vou colocar nessa mesma expressão aqui, só que eu vou trocar x por xold. Xold e xold. Ok? Eu posso tentar compilar o meu código agora para ver se em algum momento eu errei alguma coisa. O código ainda não está pronto, mas eu posso tentar compilar para ver se está tudo certo. Ó, não tem nenhum problema. Vamos continuar com o seguinte. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso
Depois de calcular esse x_nil aqui, eu preciso agora avaliar o valor da função, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse trecho aqui. Só que em vez de old, eu vou botar new e new. Por fim, eu tenho que fazer uma última modificação, que é a seguinte. Depois que eu fizer a minha primeira iteração aqui, eu vou calcular x_nil, vou calcular f_nil, beleza. Mas quando for para a próxima iteração, eu vou calcular os mesmos valores. Então eu preciso atualizar esses valores dentro do loop. Ok? Para fazer isso, nós vamos aplicar os seguintes comandos. Nós vamos fazer xold recebe x recebe x_nil, fold recebe f e f recebe f_nil. Repare que a ordem aqui é importante. Eu preciso atualizar primeiro o xold e depois o x, porque se eu fizer o contrário, todas as variáveis vão ficar com o mesmo valor e aí vai dar problema na hora de fazer a iteração. Ok? Agora, para terminar essa primeira versão do nosso programa, depois do nosso while aqui, nós precisamos botar um write na tela, certo? Para escrever o nosso resultado final. Vamos mandar escrever x_nil e f_nil. E assim nós esperamos que esteja tudo certo. Se eu quiser compilar como nós vimos na aula passada, nós vamos fazer gfortran callibrook-c, certo? gfortran callibrook.o-o callibrook, e aí eu rodo callibrook. E aí quando eu executo o programa ele me diz o seguinte: se eu botar uma rugosidade relativa de 0 e o número de Reynolds de 10 à quinta, eu tenho um fator de atrito de 1,79 vezes 10 a menos 2, ou seja, 0,017, correto? Vamos ver na carta de Moody se isso está certo. Nós temos aqui o número de Reynolds de 10 à quinta, e a curva de rugosidade relativa igual a 0 é essa aqui de baixo. Então, 10 à quinta vai bater mais ou menos aqui, e se eu acompanhar a linha, eu vou chegar aqui em um valor que está bem próximo de 0,017. Então nós temos aqui o nosso código funcionando de forma adequada. Então nós temos aqui o nosso código, usando o método da secante, para poder calcular o fator de atrito. E nós podemos fazer agora algumas modificações para poder, por exemplo, pedir para o usuário colocar o valor do número de Reynolds na tela e depois escrever o resultado num arquivo, por exemplo. Mas eu vou deixar isso para vocês testarem em casa. Aqui eu só vou mostrar que nós podemos testar outros valores, certo? Por exemplo, botar Reynolds 10 à sexta, e aí eu compilo o código de novo, mostrando que eu calculei um outro fator de atrito e eu posso olhar na tabela lá e ver que vai estar um valor bem parecido. Ok? Então essa foi a aplicação do método da secante num problema de engenharia, e na próxima aula nós vamos ver como implementar funções e subrrotinas em um outro problema. Ok? Então é isso e até mais.